Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro, do Descomplica Psi, com prazer que a gente tem mais um encontro aqui. A gente vai hoje conversar com Mila Marinho e vai conversar sobre processo do luto, né? Mila, ela tem uma expertise, ela tem um grupo de estudos, sobre o luto e há bastante tempo já vem fazendo esse trabalho, né? A gente tem o prazer de trabalhar juntos, no feedback, a gente tem casos em comum que a gente acompanha, é uma pessoa muito querida e eu tenho certeza que vai ser um encontro muito proveitoso. Nossos encontros têm acontecido semanalmente, assim, os horários a gente tenta, normalmente assim, nas quintas, o mais frequente é que tenha acontecido nas quintas, ao meio-dia, né? Mas quando a pessoa não pode, a gente tem feito encontros à noite também. Então, assim, não tem um horário totalmente fixo, mas a gente tem tentado manter esse horário das quintas-feiras ao meio-dia mais fixo, até para as pessoas se organizarem, né? Esses encontros, eles têm sido semanais, eles são específicos para profissionais da saúde. A ideia é formar uma comunidade de profissionais da saúde que tenham interesse, discutir temas relacionados à saúde mental. Essa é a proposta principal do grupo. E que sejam profissionais que tenham esse interesse e que não necessariamente, então, precisam ser profissionais da área da saúde mental, né? Podem ser enfermeiros, podem ser terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, profissionais da saúde, de modo geral, que tenham esse interesse, porque a gente sabe que a saúde mental tem, de fato, uma necessidade, de uma habilidade, um campo de conhecimento que as pessoas precisam se apropriar de alguma maneira para poder lidar com isso no dia a dia. Então, a ideia da criação da comunidade foi essa, de proporcionar um espaço onde profissionais da saúde podem parar, sentar, conversar, refletir, tirar dúvidas. Essa é a ideia, por isso que a gente está aqui, tá bom? Então, Mila, passo para você, pode começar a sua aula. Ah, joia. Obrigada pelo convite, tá bom? Fico muito feliz, né? Acho que é uma ótima oportunidade de a gente falar de um tema que às vezes ainda é tão pouco compreendido, pouco falado, né? Eu não trouxe, eu tenho um monte de material, mas dessa vez eu não quis trazer, né? Porque eu fico feliz com o convite da live, porque eu acho que a live possibilita esse diálogo, essa troca, essa coisa mais leve, né? Essa aproximação com as pessoas. Eu acho que o formato aula acaba, às vezes, silenciando e tudo que no luto a gente já vê, né, acontecendo bem comumente, as pessoas silenciarem. Então, se vocês quiserem participar, me interromper, não me incomoda, tá? A gente vai seguindo esse fluxo aqui, tá bom? E aí eu começo a minha fala, assim, trazendo uma reflexão sobre como nós, né, aqui no grupo, somos profissionais da área de saúde, né, talvez da educação, como nós estamos vivenciando nossos lutos, como nós estamos, né, assim, vivenciando as nossas emoções na atualidade. Porque falar de luto, né, parece às vezes ser algo muito próximo, sobretudo a gente que vem, né, sobrevivendo aí a uma pandemia, né, muitos de nós somos enlutados de diversas formas, né, o luto para a vida e o luto para a morte. Mas eu me pego pensando sobre isso muitas vezes também no consultório, na troca, né, com os grupos de estudo, como nós cuidamos das nossas emoções. Porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente não se permite sofrer, não se permite sentir, não se permite sequer falar sobre as nossas dores, sobre as nossas emoções, né? E é muito comum escutar isso quando eu recebo um enlutado dizendo isso para mim, não, Mila, eu não quero chorar, eu não quero sofrer porque eu tenho medo de deprimir. Fulaninho me disse que eu tenho que ser forte, né? Nesse momento eu preciso ser muito forte porque minha filha precisa de mim, a minha mãe precisa de mim e eu não posso deixar a peteca cair. E eu sinto que há uma grande confusão entre o que é essa expressão da emoção, o que é fragilidade e o que é adoecimento, né? E muitas vezes o luto fica nesse lugar da confusão. É uma doença? É uma doença? Será que eu estou enlouquecendo?
porque as reações e as sensações, elas são muito agudas, né? Elas são muito fortes, então traz uma estranheza muito grande para quem sente e para quem está ao redor, convivendo, né, com o enlutado. Então, o que é que a gente também viu muito na pandemia, né, gente? Assim, o luto ser muito banalizado, o luto ser franqueado, né? O luto ser colocado numa posição como se houvesse um dorômetro. Meu vizinho perdeu a família toda, eu perdi só uma pessoa. Logo, eu não tenho, né, assim, o direito de sofrer, Mila, que a dor do meu vizinho é maior do que a minha. Aconteceu um desastre na família de fulano, então eu não tenho esse direito porque eu perdi o meu animalzinho de estimação. Então a gente começa, sempre quando a gente começa os estudos de luto, né, a gente sempre fala sobre isso, assim, precisamos checar como estamos acolhendo e como vemos também a dor do outro, né? Daquilo que a gente banaliza, ou daquilo que a gente acolhe de verdade, daquilo que a gente se sensibiliza e entende que dor, né, é subjetivo, é singular, é para cada um, não existe um dorômetro, né? Então, sim, você tem todo o direito de sofrer pelo seu animal de estimação, pelo bebê talvez que você não teve, pelo bebê que você perdeu, pelo luto de um vizinho, pelo luto de um primo distante, né? Pela morte de um filho. Não existe, né, essas comparações no luto. A gente até tenta, mas não existe, porque é dor para quem sente. E aí, com isso, eu começo sempre as minhas aulas com essa reflexão, porque nós que somos profissionais, a gente precisa entender como eu me sinto diante de um paciente enlutado. Porque a dor do outro, a forma como o outro reage a isso, muitas vezes vai ativar a minha dor, vai ativar um luto meu, vai acionar uma ansiedade minha. E se eu não estiver muito atento a isso, eu posso me misturar. Então, é muito comum receber pacientes se queixando de ter ouvido alguns comentários ou algumas críticas sobre o seu luto, inclusive de profissionais, infelizmente, né? Do tipo, vou trazendo alguns casos aqui. Eu perdi um filho e aí eu escutei que Deus é misericordioso e vai me dar outro, que eu sou muito jovem e eu posso ter outro filho, né? Eu escuto também comentários do tipo, Deus sabe de todas as coisas, então logo ele tem um destino melhor para você, tudo isso vai passar. Eu escuto muito também do tipo assim, o tempo cura tudo, dê tempo ao tempo, né? Ou então, assim, olha, você precisa tomar logo uma medicação. E aí, doutor Adriano vai poder me ajudar aqui, né? Nessa reflexão. Precisa logo dar uma medicação, porque você não tá bem, né? Tá muito assim, uma semana a pessoa faleceu e a pessoa não tá bem, então assim, precisa logo se medicar, porque você tem que ter controle das suas emoções. Então, gente, a gente vai escutando muitas coisas, né, do tipo, não podemos falar de quem morreu, porque se a gente toca no assunto, a pessoa vai passar mal, a pessoa vai lembrar da pessoa morta, logo ela vai chorar, se ela chorar, ela vai se desregular, então é melhor a gente não falar, não vamos tocar no assunto. E aí vai silenciando. Às vezes o profissional silencia, às vezes a família silencia, e aí o enlutado vai entendendo que ninguém entende a minha dor, ninguém sabe o que eu estou passando, logo eu vou me calar, né? E aí é um grande problema que a gente vem discutindo nos cursos de luto, né? Nos grupos de pesquisa que a gente vem participando. Quando eu digo a gente, é o núcleo apego e perdas, tá, gente? Que eu faço parte, né? Que a gente vem trocando isso. Que aí a gente tá vendo agora o luto complicado, que agora se tornou, né, na nomenclatura nova, é o luto prolongado, né? E ainda isso é muito novo, isso foi lançado recentemente, essa nova nomenclatura, que antes era patológico, agora foi o luto complicado, e agora é o luto prolongado, né? E aí vou deixando depois essas referências para vocês, tá bom? Para vocês também poderem ter esse embasamento mais profundo. E aí, vejam, partindo disso,
se eu entendo que isso são mitos, se eu compreendo que são comentários, né, superficiais, se eu entendo que eu não posso enxergar o enlutado como um doente, isso facilita muito o nosso manejo clínico, né? Porque aí eu vou compreender, de fato, que aí já entrando aqui na discussão, o que é um luto, o que é um processo de luto, né? O luto é uma adaptação ao que foi perdido. Houve uma perda muito significativa, porque vale salientar que nem toda perda gera um processo de luto, né? A perda precisa ser significativa, mas como assim, significativa? A gente precisa ter um vínculo. Daquilo que a gente não tem vínculo, a gente não se afeta. Logo, não necessariamente eu vou me enlutar, né? E o enlutamento se diz de todas aquelas reações muito significativas para mim, muito fortes, de uma perda muito próxima, né? Muito significativa, muito valorativa para mim. Eu tinha um vínculo muito forte com aquilo que eu perdi ou com a pessoa que eu perdi. Então, o luto vai ser um processo de adaptação a essa perda. Imagine que você convivia com aquela pessoa ou aquela coisa, porque pode ser uma perda para a vida, pode ser uma casa que você morou a vida toda, por exemplo, e de repente você precisou se mudar. Então, você vai precisar de um tempo para se adaptar a essas mudanças. O luto, eu digo que é um grande exame, né? Ele vem arrastando, ele causa, assim, uma, uma coisa, assim, surreal nas nossas vidas, que sai alavancando tudo, arrastando tudo, e a gente depois vai olhando para trás, tentando reunir os cacos que ficaram, tentando ver o que é que eu vou aproveitar, o que é que tem de mim ainda nesse lugar, nessa perda, e daquilo que eu vou precisar me reconstruir, me refazer. Imagine que a gente tem um mundo presumido, né, um mundo que a gente conhece, uma rotina muito desenhada, aquelas relações muito próximas, e de repente, quando alguém perde, é a mesma sensação, né, muitos relatam isso, de uma grande amputação, né, como se eu tivesse duas pernas, chega alguém, de repente, me arranca uma perna, e diz assim, ande, eu não vou conseguir andar, né? Primeiro que eu ainda vou ter a sensação que eu tenho aquela perna. Vou ter a sensação que aquela pessoa talvez ainda não tenha falecido de fato. Eu ainda vou estar processando essa dor, porque no primeiro momento a dor muito aguda é daquilo que eu ainda preciso internalizar. Meu mundo presumido estava lá e de repente eu não tenho mais. Foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Muita gente colapsou, né? Então a gente precisa entender que no luto a gente tem esse período de desintegração, né, daquilo que eu perdi, que não é só da perda concreta de alguém, por exemplo, né, uma mãe, um filho, um amigo, uma irmã, mas é de tudo que envolve aquela pessoa, é uma rotina, é um papel social, é uma função, é uma relação, é a natureza dessa relação, é o lugar que aquela pessoa ocupava na minha vida, né? Então, são múltiplas perdas. Nunca quando a gente recebe um enlutado e ele traz a sua perda, nunca é só de uma perda, são múltiplas perdas, né? E aí a gente vai precisar compreender isso. E aí se a gente entende essa definição, né, a gente vai entendendo também que o luto, ele é, na verdade, um processo, ele não é tão linear, ele não é um quadradozinho, né, todo formadinho, ele é algo que oscila, ele é algo que vai realmente demandar tempo, e ele é muito singular, porque vai depender das reações que eu tenho, que eu faço dentro disso. Ele não vai ter um padrão de respostas, né? Antigamente, nos estudos do luto, né, começando ali com a Kubler-Ross, né, Elizabeth, a gente tinha o entendimento das fases do luto, né, e que a sua contribuição foi riquíssima, mas aí depois, com os novos estudos, né, e aí tem vários nomes para isso, tem o Robert Niemeyer, tem a Maria Helena Pereira Franco, aqui do Brasil, né, tem a Margaret Strube, tem o Schultz, tem vários teóricos, pesquisadores, que vão trazendo novas compreensões sobre o luto, e foi se entendendo que o luto é um processo oscilatório
de reações, de sensações e de comportamento, onde a gente vai oscilar entre a perda, eu faço contato com a minha dor, eu faço contato com a perda, mas eu também faço contato com a vida, com a minha rotina, daquilo que eu preciso dar conta para sobreviver àquela dor. Então, ele não tem como ser um processo retinho, super desenhado, com fases muito desenhadas, né? Essa coisa das fases, elas ficaram realmente em um outro lugar, daquilo que não faz parte mais. É compreender que hoje a gente tem reações que são singulares, que eu posso ou não entrar na negação, que eu posso ou não entrar numa barganha, que eu posso ou não fazer uma tristeza profunda. Isso vai depender da personalidade, do tipo de vínculo, do tipo da relação, da natureza da morte, né? Então, é muito legal a gente poder compreender isso, que o luto não é uma doença, que o luto não é um padrão, não tem um padrão, que o luto não tem um tempo demarcado. O tempo do luto também foi alvo, né, de muitas polêmicas por muito tempo, né? Porque existia uma ideia de que o luto durava em torno de 6 meses a um ano. Por muito tempo se pensou dessa forma. E com essas novas pesquisas, né, a gente percebeu que não, que o luto, na verdade, é um processo muito singular, que ele, na verdade, é atualizado. Eu posso fazer 5 anos, digamos assim, que perdi alguém, mas, de repente, naquele quinto ano, eu tenho uma colação de grau, que para mim era muito importante ter o meu pai entrando comigo. E aí eu posso atualizar o meu luto naquele evento. Eu posso sentir no corpo a dor, eu posso sentir a tristeza, eu posso deixar o choro sair, eu vou ter uma atualização desse luto, né? Então a gente vai compreendendo que esse luto é um processo que vai e que volta, que não tem uma demarcação de tempo também. Agora, para nós profissionais, obviamente, a gente precisa compreender do luto saudável, né? Daquele luto que vai caminhando de forma saudável e integrativa, daquele luto que vai se complicando, daquele luto que realmente vai trazendo uma sintomatologia, onde a gente vai precisar acionar mais ajudas, né? Quando eu começo a perrear, doutor Adriano. Quando eu vejo que o meu enlutado, né, não está conseguindo responder de forma tão saudável, e aí eu vou poder explicar isso melhor para vocês, como identificar isso, né? Como é que a gente vai identificando o que é luto saudável, o que é um luto integrado, e que é um luto que vai se caminhando para uma complicação, para algo que está se tornando prolongado e que a gente precisa acionar mais ajudas. E aí, assim, o que é que eu gosto de trazer, né, quando eu direciono essa aula para profissionais que manejam sobre o luto? Esse cuidado, né, de checar as nossas crenças, de checar as nossas experiências pessoais, para que a gente não caia no risco de trazer a nossa ansiedade para o paciente, né? Porque são pacientes que chegam, imagine, numa dor intensa, numa dor aguda, e que eles vão trazer desespero, eles vão trazer um certo colapso existencial, eles vão trazer, às vezes, uma ideação, né, suicida, o desejo de morte para poder encontrar a pessoa falecida, eles vão trazer, às vezes, uma dificuldade de visualizar como vai ser o meu amanhã sem aquela pessoa. Então, é uma sensação de perda muito aguda. Então, isso mexe com a gente, né? Mexe com as nossas devoções também. E aí, a gente precisa entender que no luto, a gente precisa de um manejo muito específico. A gente sai daquela coisa geralzão que a gente, né, aprende na faculdade, na graduação, para entrar realmente no manejo específico, que é poder fazer, traçar uma avaliação, o que é que eu sempre falo, né, que tem uma tríade. A gente vai fazer uma avaliação desse enlutado quando ele chega, a gente vai fazer um plano de tratamento para esse enlutado, não vai ficar uma coisa solta, não é uma psicoterapia solta, a gente precisa ter algumas amarrações, para poder entender qual é a intervenção que eu vou precisar lançar a mão, que também não é solta, não é só da escuta, não é só do acolhimento, né? Não é só daquele setting terapêutico ali da aceitação condicional, incondicional, não. Não é só da empatia. A gente precisa ter um protocolo,
a gente precisa ter um traço de intervenção muito bem desenhado. E aí, a primeira coisa, quando a gente recebe um enlutado, é a gente poder entender que perda foi essa. Esse é um grande marcador para a gente. Que perda foi essa? Qual é a natureza dessa perda? Qual é o vínculo que essa pessoa tem com esse enlutado? Com essa pessoa que morreu? Primeiro, a gente precisa conhecer quem morreu. Essa pessoa que morreu, se for alguém, tem um nome. Então, se eu atendo Dona Maria, um exemplo fictício, se eu atendo Dona Maria e ela está me falando da perda dela, eu vou procurar dar nome à perda dela. Quem é a pessoa que você perdeu? Eu perdi João. Me fala de João. Quem é João para você? Quem é João na tua vida? Por que ele é tão importante para você? Se João pudesse estar aqui, né, o que é que ele te pediria para você não se esquecer de me contar? Primeira coisa, quando a gente faz isso, gente, a gente está acolhendo, a gente está validando, certo? E a gente está dando um lugar de importância para aquela pessoa que morreu, porque imagine, se eu perdi, eu vou ter a falsa sensação, e às vezes até é real, de que as pessoas não mais vão lembrar de quem eu perdi. Então, o enlutado, ele precisa, ele necessita, ele grita por oportunidades para falar sobre quem morreu. Ele quer falar sobre quem morreu. Porque muitas vezes nos outros espaços isso não é autorizado, né? Então, quando a gente nomeia, ele vai se sentindo acolhido. Então, a primeira coisa da avaliação é a gente poder entender que vínculo era esse, que perda foi essa, né? De poder entender qual é a perda principal, qual é a queixa que ela chega, qual é a queixa que ela traz. Eu perdi minha casa, essa é a queixa principal, essa é a perda principal. Eu perdi meu filho, essa é a perda principal. Que história de perdas essa pessoa tem na vida? Que outras perdas essa pessoa passou na vida? Você já perdeu alguém significativo? Como é que você se relacionou com essa perda? Como foi para você? Ah, não, Mila, eu já perdi meu pai, eu já perdi meu avô. Como foi? Como foi passar por essa experiência? Como você se sentiu? O que é que aconteceu na tua vida naquele período? O que é que você fez para pedir ajuda, né? Como é que você foi vencendo esses dias passados a essa perda anterior? Então, a gente precisa entender quais foram as perdas passadas. A gente precisa entender que outras perdas existem, né? As múltiplas perdas. Eu perdi meu pai, então eu não posso ficar na mesma casa, Mila, porque ele não é casado com a minha mãe, logo eu não tenho uma boa relação com a minha madrasta, logo eu tenho que sair de lá. Então eu perdi o meu pai, eu perdi a minha casa, eu perdi um trajeto, eu perdi uma rotina, eu perdi um cachorrinho, porque o cachorrinho é da casa, não é meu, eu não posso levar comigo. Entende? Então, assim, a gente vai ter que fazer uma avaliação dessas múltiplas perdas e das perdas secundárias, né? Um casal, por exemplo, que perde um filho, que outras perdas esse casal vai ter? É a perda de uma relação, é a perda de um sexo, é a perda daquela saída, é a perda da libido. Que outras perdas? É a perda financeira, porque aquela pessoa era provedor da casa, né? As perdas secundárias. Porque aí a gente vai anotando, a gente vai esquematizando o que é que está se ativando, o que é que essa perda principal ativa e aciona outras perdas, outros lutos e outras dores, certo? Passado essa avaliação, a gente vai para outros mediadores. Me interrompam se não tiver claro, se vocês tiverem dúvidas. Até aqui está claro? Estou me Tá, fazendo clara? tá claríssimo, perfeito. Pronto, Tá porque eu não estou ótimo, seguindo Mila. slides nem material, então eu entendo que, Não, né? tá perfeito, Mila, perfeito. Tá bom. Tá magnífico, Mila. Tá ok. Então, a gente vai seguindo nessa avaliação, nesse protocolozinho, sabe aquela anamnese antiga que a gente conhece? A gente vai seguindo isso, esses protocolos do luto, né?
Quais são os mediadores dessa avaliação? As principais marcadores, vocês vão precisar saber quando receber um enlutado. Circunstâncias da perda. Qual foi o tipo de morte? Qual foi o contexto da morte? Quando eu perdi aquela pessoa, o que é que eu estava vivendo na minha vida? Mila, eu estava no meu último ano da formatura. Eu perdi meu pai, ele não vai poder ir comigo. Né? Então, assim, qual era o ano? Qual era a circunstância? A natureza da morte, gente, foi uma morte trágica? Foi uma morte violenta? Foi uma morte repentina? Foi um adoecimento que se prolongou, e a pessoa foi falecendo aos poucos? Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Do que também vai tecendo, assim, essas circunstâncias, assim, como é que essa pessoa vivia, qual o modelo socioeconômico, qual era a rede de proteção que essa pessoa tinha, quem é que vivia ao entorno dessa pessoa, se essa pessoa deixa dependente, se essa pessoa deixa pessoas que precisam muito dela, né? Então, a gente vai tendo que fazer essa avaliação toda ao entorno da perda. Quem era a pessoa que morreu? O vínculo, né? A perda da relação, o que é que eu perdi junto com aquela pessoa? A gente vai anotando também tudo isso. E por último, assim, a afetação do meio. O que é que mudou no meio, né, no meu meio ambiente? O que é que fatores externos me provocam aqui insegurança, medo, né? A gente vai tentando entender como era essa rotina dessa pessoa, para poder compreender, gente, as emoções que ela vai trazer, possíveis sintomas e o mecanismo dela de enfrentamento, qual era o funcionamento dela de rotina. Tudo isso a gente vai precisar anotar. E é muito importante que a gente registre, porque no luto tudo flutua muito rápido. Um dia é uma coisa, no outro dia é totalmente diferente. Um dia a pessoa traz uma percepção de si e da morte, no outro dia ela traz uma totalmente diferente, né? Então, nisso aqui, a gente vai poder entender se ela está aceitando a perda, se ela está entendendo o significado daquela perda, ou se ela não está aceitando, se ela está entrando na culpa, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse dito isso. Uma outra coisa muito importante é a natureza dessa relação. Se era uma relação ambivalente. Ai, Mila, era Tom e Jerry. Eu brigava com meu irmão, mas eu amava ele. Quando meu pai morreu, eu peguei uma briga com ele. Então eu fiquei com essa pendência. Ah, eu senti raiva porque ele faleceu, porque ele não se cuidava, porque ele não fez as orientações que eu pedi, porque ele não estava se cuidando, porque ele não deixou eu cuidar dele, porque ele não me disse nada. Existe raiva? Existe culpa? Né? Assim, quais são os sentimentos mais presentes para que a gente vá entendendo o funcionamento dessa pessoa, né? E aí, gente, assim, eu trago um modelo de enfrentamento do luto, né, que é o modelo do processo dual do luto, que é de Margaret Strauber e Stu. Eles são holandeses, né, são pesquisadores, professores de universidades de lá. E hoje, na verdade, digamos assim, né, nos grandes estudos do luto, todos estamos compreendendo que é uma dinâmica muito interessante, né, um modelo muito integrativo, que compreende o ser humano, o sujeito, de um modo biopsicossocial, né, respeitando essa parte holística mesmo, né, de não trazer uma desintegração do luto, da pessoa que sente, da pessoa que pensa, né. Então, o que é que esse modelo de enfrentamento nos comunica, né, nos ensina? Que o luto, ele vai funcionar como uma gangorra, né, que hora a gente vai fazer contato com a perda, hora a gente vai precisar entrar em contato com a dor, chorar, ficar prostrado numa cama, se for o caso, não ter vontades de fazer coisas que a gente fazia antes, se alimentar como antes, dormir como antes, ok. E ora a gente vai para a vida. Ora eu vou para o meu trabalho, eu me distraio, ora eu recebo uma pessoa na minha casa,
ora eu faço alguma coisa que me distraia daquela dor, são as distrações do luto. Então, veja que é um modelo que respeita as minhas reações, é um modelo que respeita esse processo de adaptação à dor e que respeita as minhas oscilações, e tudo bem. O único cuidado que a gente vai precisar estar atento, né, enquanto profissionais, é de fazer essa psicoeducação para o enlutado. Então, uma das grandes intervenções primárias que a gente faz com o enlutado é fazer um trabalho de psicoeducação, explicando isso, explicando esse modelo oscilatório do luto, porque eles trazem rótulos para a gente, dizem assim, Mila, eu estou ficando doida. Mila, eu estou bipolar. Mila, como é que pode? Ontem eu trabalhei, ontem eu consegui jantar, ontem eu consegui conversar e hoje eu estou aqui prostrada numa cama, não consigo me levantar. E tudo bem. A gente vai dizer para eles que tudo bem, faz parte. O que não está tudo bem? Se a gente estagnar em um desses lados da gangorra. Se a gente fica voltado só para a perda e a gente não sai disso, fica nessa ruminação constante e eu não consigo me distrair. Eu não consigo me voltar para a vida em nenhum momento. E aí eu começo a comprometer, eu começo a não comer, eu começo a não dormir, e a falta de sono, a falta do apetite vai trazer um emagrecimento muito rápido, vai trazer outras complicações para o corpo, né? Ou se a pessoa vai totalmente para a vida e não olha para a sua dor. Eu preciso me distrair, eu preciso trabalhar, eu não preciso olhar para essa dor, eu não quero falar sobre isso, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente sabe que não tá tudo bem, né? Então, são essas polarizações que a gente vai precisar ficar atentos se houver, né, essa estagnação. Aí é o momento que a gente chama doutor Adriano, né, que a gente aperreia. Ele, como eu faço com as minhas pérolas. Então, assim, é muito interessante a gente ficar atento a isso, porque a gente vai dizer isso para o nosso paciente. Inclusive, eu tenho um caderninho, às vezes, junto com o paciente, onde a gente vai compartilhando as nossas observações. Lembra daquilo que eu falei sobre o nosso plano de tratamento? Eu não vou deixar esse paciente solto. Eu fiz essa primeira avaliação, certo? Eu vou caminhando com ele, e quando chega um determinado tempo, vamos lá, 3 meses, né, por exemplo, ou um tempo que eu sinta que ele se vinculou na terapia, que ele conseguiu trazer tudo que ele precisava, que a gente conseguiu dissecar toda aquela dor, aí a gente vai fazer uma nova avaliação juntos, de como você está, como você está hoje, de como você chegou, de como você está hoje, o que é possível ser feito hoje, o que é que você tem conseguido fazer hoje, né? E às vezes a gente vai anotando juntos, que é para a gente poder fazer essas observações em conjunto mesmo, né? Olha o que foi possível para você caminhar, olha de como você chegou, né? E uma coisa que eu vou trazendo para eles, que é muito comum eles se sentirem traindo, né? Eu não posso me permitir sorrir, eu não posso voltar à minha vida porque eu estou traindo, Mila. Como assim? Como assim eu vou para academia se a minha filha morreu? Como assim? Como é que eu vou sorrir? Como é que eu vou para uma confraternização de Natal se eu perdi meu marido? Então a gente vai também trazendo a compreensão, gente, de que assim como o luto não acaba, não se elabora, não tem essa coisa demarcada de tempo, a pessoa que morreu não passa dentro da gente. O luto ele não se acaba, ele não tem um desenho, né, Mila, linear. Mila, posso falar? Pode, Romilson. Mila, você falando de tempo, eu passei a compreender, ter essa compreensão que o luto não acaba. Eu estudava à noite e eu chegava, a mamãe estava esperando. Eu fui adotado, então a mamãe tinha cerca de perto de 80 anos. E um dia eu cheguei, ela estava chorando, sentada à mesa. Eu disse: o que foi que houve? Por que a senhora está chorando? Ela disse: meu filho, eu estou lembrando da minha mãe. Aí eu disse: mas mamãe, lembrando de sua mãe? Faz mais de 40 anos, ou 50 anos que sua mãe morreu. Aí ela disse assim: meu filho, você vai aprender com o tempo que essa saudade nunca passa. E Exato. aí, hoje, eu tive que almoçar aqui perto do Mangai para poder vir para cá para assistir a live, então eu comi rápido. Quando eu me vi, eu estava colocando feijão verde
com a paçoca. Quando eu estava comendo a paçoca, É eu maldade, lembrei viu, da Luiz? Falar disso agora, é maldade. Tá. Eu lembrei da paçoca que minha mãe fazia. É só para Ilustrar. complementar Isso. ilustrar o que você está trazendo. Muito Obrigado, Mila. obrigada, Luiz. Né? Vejam, é isso. E aí, o que é que eu vou comunicando, né, para você, para os outros enlutados, né, assim, é de que a pessoa que a gente conviveu não passa dentro da gente, né? Então, assim, quanto maior for o amor, maior é a dor, é o custo que a gente paga, né? Então, assim, a pessoa que a gente perdeu, ela não se encerra dentro da gente. Existe uma palavrinha, né, uma expressão no luto que é o vínculo continuado. Isso não tem a ver com religiosidade, certo? Isso não tem a ver com coisas místicas. Isso tem a ver realmente com aquilo que a gente sente, que são os vínculos, né? É do apego. A teoria do apego fala muito disso, né? Dos vínculos que a gente constrói e que não se encerram dentro da gente, porque compõem a nossa história. Então, às vezes, quando eu digo isso, acalma muito. Porque às vezes a pessoa vai para terapia sem querer ir para terapia, porque é realmente assim, eu escutei de uma mãe da porta, ela foi trazida por um filho. Ela perdeu a filha por suicídio. E aí, quando ela entrou na sala, com raiva, com ódio da minha cara, ela disse assim: eu vim forçada pelo meu filho, porque eu quero cuidar dele também. Mas eu vou lhe dizer logo uma coisa antes de lhe conhecer. Eu não quero arrancar a minha dor. Você entendeu? Bem dura comigo. Eu não quero arrancar a minha dor, porque a minha dor é o que liga, né, a minha filha. É o que me liga a minha filha. Tudo bem. E aí eu acolhi aquilo, né, de poder entender assim, gente, o que sobra de concreto, né, dessa perda é a dor, a princípio. E aí o que é que a gente vai na psicoeducação trazendo para eles? Que na verdade o que liga a pessoa perdida é o amor, né? É o vínculo, é a saudade, é a vontade de estar perto, é o que aquela pessoa deixou de legado, é o que aquela pessoa era de importante para a sua vida, o que a função daquela pessoa na sua vida. Então, na verdade, não é a dor que representa quem partiu, é o amor. E aí, quando a gente vai compreendendo o que é o amor, a gente vai se abrindo para novas possibilidades. E aí, o que é que eu digo muito para os enlutados? Veja, cuidar de você é manter vivo a memória, por exemplo, da sua filha em você. Então, lhe manter viva, lhe manter bem cuidada, é o quanto a gente vai conseguir manter viva a sua memória da sua filha. É o quanto a sua filha vai viver em você. E aí a pessoa vai entendendo que é importante se cuidar. E aí ela vai para a academia, e aí ela vai dando pequenos passos, né? Porque ela entende que se ela se manter bem, ela vai conseguir lembrar daquela pessoa. É uma ótima estratégia, né? Então, é muito importante a gente entender isso para traçar esse plano de tratamento, né? Assim, de como essa pessoa tá, de como essa pessoa chega, o que é que cerca aquela dor, do que é que cerca essa perda, para que a gente possa fazer esse plano de tratamento. E como é que é esse plano de tratamento? De acordo com as reações que ela for fazendo, a gente vai trazendo algumas elucidações, né? Do tipo, se ela traz uma negação, se ela traz uma raiva, se ela traz uma culpa, e aí eu entendo que aqui cada um tem uma abordagem, né? Tem um manejo próprio de atuar. A gente vai atuando nesses sentimentos que vão surgindo, que são mais disfuncionais. A culpa, a raiva, né? A dificuldade de aceitação daquela perda, dando espaço para que aquela pessoa fale, fazendo com que essa pessoa consiga presentificar quem morreu, né? Trazendo para aquela pessoa no meu discurso a realidade. Por exemplo, você está me trazendo quando ela morreu, você está me trazendo essa lembrança de fulaninho quando ela vivia aqui com você. A gente vai trazendo as palavras evocativas, né? O vocabulário evocativo, fazendo referência ao passado, para que aquela pessoa vá entendendo e se integrando com a realidade da perda, né? E aí a gente vai lançando mão de algumas técnicas, que aí cada um, eu entendo que aqui tem as suas, né, de acordo com as suas abordagens,
Mas aí existem no luto algumas ferramentas que a gente se utiliza, né? Se a pessoa tem uma relação ambivalente de dependência, a gente vai fazer ali um movimento, um experimento, talvez com ela de cadeira vazia, né, de algo que ela possa ser grata, de algo que ela possa perdoar ou ser perdoado. A gente trabalha muito com a escrita no luto, né, fazendo cartas para si, cartas para quem foi. A gente vai trazendo muito o álbum da vida, a caixa de memórias, enfim, são intervenções que a gente vai utilizando, mas que cada um aqui vai podendo adequar melhor com a sua abordagem, né, e com o seu método de trabalho. O que é importante é a gente não correr o risco de fazer comentários, de trazer a nossa crença, né, em questão, de colocar a religiosidade no primeiro plano, da gente invalidar esse cliente, né, e aí isso não é legal. E aí, uma das coisas que eu trago também nesse plano de tratamento, né, dessas intervenções, é de poder checar se a gente vai precisar de outras ajudas, né? A gente vai precisar. Eu tenho uma paciente em comum com o doutor Adriano, que ela perdeu o pai na pandemia. É uma pessoa super estudiosa, é uma pessoa assim, tem doutorado, né? Então ela tem um nível de consciência, ela tem um nível elaborativo muito rico. Mas ela perdeu esse pai na pandemia. E aí foi muito difícil para ela aceitar essa perda. E a gente caminhou por um ano juntas. E aí, qual foi o momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais? Porque ela não estava conseguindo fazer a gangorra dela balançar. Ela não conseguiu, por exemplo, fazer atividade física que ela fazia antes. Ela não conseguia se relacionar com os amigos. Ela não conseguia sair de casa. Ela não conseguia falar do pai de uma forma que ela pudesse ficar com o amor, com as memórias boas, com a lembrança boa. Ela trazia muita ruminação negativa, né? Ela sentia muitas dores no abdômen, muito reflexo da ansiedade. Ela estava com a insônia terrível, né? E uma compulsão alimentar também que não ajudava. Então, ela foi assim, trazendo um conjunto de sintomatologias que eu entendi que ela precisava de uma ajuda maior, né? Foi quando eu encaminhei para o doutor Adriano, por exemplo, mas com muito cuidado, mostrando para ela essa avaliação. Por isso que com o enlutado, a gente precisa caminhar muito juntamente com eles nessas observações, né? De trazer esse feedback para eles. Percebe como você está hoje? Passado alguns meses, vamos analisar o que é que está muito difícil ainda para você. E ela vai falando, porque eles reconhecem, eles sentem na pele. Realmente, eu preciso de ajuda. Ah, Mila, mas se a pessoa não reconhece, a gente vai trabalhando para esse reconhecimento, a gente vai acionando, por exemplo, a família, alguém próximo, né, que ela permitir, que ela autorizar. Quem trabalha com luto, né, assim, a gente tem que lançar mão muito disso, assim, de trabalhar em conjunto, de entender quem é as pessoas que convivem com esse lutado. E uma coisa muito importante, né, gente, eu digo que a gente não trabalha com luto, a gente vai trabalhar com o enlutado. É sobre o enlutado e não sobre o luto. O luto é, de modo geral, né, assim, é uma coisa muito abrangente, mas como aquele enlutado vive é muito singular. Então, passado essa reflexão, né, esse modo de avaliação, a gente vai traçar o plano de tratamento, de como eu vou acompanhar essa pessoa, de como eu vou trabalhar a culpa, a raiva, a tristeza, a integração. A gente vai fazendo a avaliação se essa pessoa está para a gente ir encerrando assim a minha fala, se essa pessoa está desenvolvendo um luto saudável. Como é que é um luto saudável? É um luto que o paciente, ao decorrer das sessões, ele vai falar daquela pessoa sem tanta dor. Ele vai trazendo o amor, ele vai trazendo a relação, ele vai trazendo as memórias, ele vai trazendo o vínculo, né? Ele consegue até sorrir na sessão, lembrando daquela pessoa. Então, é o que a gente vai falando de ela conseguiu processar a dor. A dor não é mais o todo, é uma parte de um todo. E eu digo muito isso para meus enlutados, né? Assim,
de que hoje, quando eu recebo você, eu estou entendendo que a dor está tomando conta de você. O meu papel aqui não é arrancar a tua dor. O meu papel aqui é cuidar da tua dor, é dar um lugar para isso, é validar, é tirar esse todo e guardar essa dor num cantinho, validando, olhando para ela, não escondendo, mas que todo o resto que compõe você, que me fala de quem é você e de quem é essa relação por quem você está me apresentando aqui, fala, comunica. Ah, então você é alguém que era alegre, você é alguém que gostava de academia, você era alguém que toda sexta-feira comia sua pizza, você era alguém que gostava de se reunir com os amigos. Esse é você. Esse é você, né? Isso faz parte de você. Você pode não estar conseguindo agora, e tudo bem. Então, vamos caminhar devagar. É daquilo que é possível para você nesse momento, suportar. É um dia de cada vez, né? Nem de mais, nem de menos. E aí a gente vai entendendo se aquela pessoa consegue trazer um legado de quem morreu, um legado incorporado, né? A minha mãe foi muito importante, porque ela me ensinou a cozinhar, e através disso eu consigo cozinhar para os meus filhos. Ela me ensinou que a gente precisa enfrentar as coisas da vida, e assim a gente vai vendo que legado essa pessoa deixa, né? Se ela consegue trazer uma conexão com a pessoa que morreu. Mila, minha mãe morreu, mas eu continuo fazendo o dia do frango aqui em casa. Eu continuo reunindo as minhas irmãs na casa dela. Eu continuo comendo feijão verde e a paçoca, que me faz lembrar ela. Veja, eu não preciso silenciar, eu não preciso esconder, eu não preciso colocar debaixo de um tapete, eu posso presentificar. Então, essas são algumas intervenções do luto, né? A presentificação é o legado, é a validação, é o vocabulário evocativo, é a caixa de memórias, é um lugar que a gente vai ressignificando e transformando. Na minha casa, aquele quarto que representava aquela pessoa, como é que você gostaria de transformar esse quarto? A gente não vai dizer, gente, se desfazer. Essa pessoa não dá conta mais de se desfazer de nada. Então, como é que você quer transformar esse espaço? E aí teve uma pacientezinha, uma idosazinha. Pronto, voltei aqui do outro aparelho para ver se vai. Tá certo. E aí, para encerrar minha fala, né, gente, trazendo o exemplo da senhorinha, ela conseguiu transformar o quarto que ela tinha do netinho dela, né, em um espaço que ela chamou como se fosse um santuário para ela, que ela colocou um porta-retrato, ela colocou lá um álbum, né, que tinha as fotos dele, e aí ela não precisou esconder, ela não precisou silenciar, ela foi entendendo que o neto continua fazendo parte da vida dela, parte dessa casa, mas de um modo integrado, de um modo saudável, onde ela não precisa acessar a dor, mas sim o amor. E todas as vezes que ela quer chorar, ela vai lá, chora, fala, lembra, conversa e tudo bem. Então, assim, gente, essa live daria um curso, né? Porque, assim, tem vários tipos de luto e tem vários desdobramentos, e para cada tipo de luto é um manejo, é uma intervenção. Mas eu tentei trazer de um modo muito geral, né? Para ilustrar realmente. Eu posso também, doutora Adriana, aqui, passar uma bibliografia, uma referência para vocês, tá bom? De material. Mas para hoje o que eu queria destacar era esse cuidado que, enquanto profissionais, precisamos ter com os nossos enlutados, de não banalizar, né? De não invalidar, de não ter pressa, de não sermos ansiosos, né? De compreender que faz parte, tá bom? Exato. Mila, assim, eu acho que você trouxe coisas muito preciosas aqui, na verdade, né? Assim, óbvio que caberia um curso, né? Realmente são muitas informações e informações muito valiosas, né? Mas as informações que você trouxe, algumas coisas que você trouxe, acho que foram muito preciosas para esse lugar, né? Como a ideia aqui é trazer profissionais da saúde no geral, não necessariamente psicólogos, tem muitos psicólogos aqui, mas pessoas da saúde no geral que possam ouvir essas orientações são extremamente preciosas, porque
eu fico imaginando, né, um profissional da saúde que às vezes nem tem muita habilidade, às vezes nem tem muita é, sensibilidade até, vamos dizer assim, nesse sentido, que acolhe uma pessoa enlutada, por exemplo, numa unidade básica de saúde, às vezes no corredor, sabe? Às vezes na dificuldade de acesso que a gente tem desse sistema de saúde. Eu não estou falando do sistema público, não. Eu estou falando do sistema de saúde como um todo, né? De um modo geral. Pois é. E aí imagina como é esse acolhimento, como é feito esse acolhimento, né? Então, você trouxe informações assim que são tão preciosas, né, que eu queria tanto que tanta gente ouvisse o que você falou aqui, porque são muito preciosas no sentido, olha, você falou uma coisa que eu acho que, eu até anotei aqui, você falou assim, que a gente não acolhe, a gente não é sobre o luto, é sobre a pessoa, Isso. não é sobre o luto, a gente está ali diante de alguém, a gente não está falando só dessa perda em si, a gente está falando de um contexto que é muito maior e que você deixou muito claro, de que, inclusive, a gente não está falando só daquela perda, a gente está falando de uma sequência de perdas que envolve, né, De uma história, né? Isso, de uma história, de uma contextualização que muitas vezes a gente negligencia quando não acolhe essa pessoa de forma adequada, né? E como é oportuno, né? Assim, como isso pode salvar vidas, né? Você estava falando, eu lembrei muito de uma senhora que eu atendi há um tempo e que ela me procurou num processo de luto. Ela não aceitava ir para psicoterapia porque ela dizia que você falou dessa coisa da dor como a única coisa que liga. A pessoa dizia isso claramente. Eu não vou fazer psicoterapia porque eu não quero esquecer o meu filho, né? Eu não quero. É a única coisa, eu preciso, ela fazia questão, eu preciso me lembrar dele, eu preciso me lembrar do cheiro dele, eu preciso estar em contato com ele dessa forma o tempo todo, para eu me sentir, né, melhor, entre aspas, né? E, essa senhora eu só a vi duas vezes, porque assim, logo em seguida, quando a gente começou esse processo, né, eu acolhendo e tentando, né, encaminhar para uma psicoterapia, mostrando para ela a importância disso, ela faleceu de um infarto, né? Então ela não teve tempo para isso, ela não teve tempo, né, para esse acolhimento, porque até então ela 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 tinha se permitido ir ao psiquiatra, porque nem o psiquiatra ela queria, mas a família, né, estava tentando, né, ajudar dessa forma. Então ela levou um tempo grande para até buscar essa ajuda e ela acabou falecendo, ela teve um infarto, enfim. E eu tenho clara consciência que houve uma relação, né, indireta desse luto, desse processo de doença, né, porque é uma dor significativa, né? Uma dor significativa, persistente, que se não for cuidada, ela, não vou dizer que ela não se modifica, ela se modifica com o tempo, mas não cessa, né? Não cessa e onde entra o adoecimento, de fato, né? De Exatamente. fato. Exatamente. E aí você falou outra coisa também que é muito importante, que eu acho que as pessoas não conseguem compreender, e Romilson até contribuiu nessa fala de que o tempo cronológico não é o tempo psicológico. São dois tempos absolutamente diferentes. E as pessoas elas têm muita dificuldade de compreender isso, né? Que o nosso tempo subjetivo, ele é um tempo absolutamente diverso do que é esse tempo cronológico do relógio. Então não dá para misturar isso, não dá para a gente entender, porque aconteceu há 5 anos, porque aconteceu há tanto tempo e você ainda está assim, né? E as pessoas, isso machuca tanto, né? Porque a própria pessoa se questiona, meu Deus, por que eu não consigo superar isso? Né? A própria pessoa fala, por que eu não consigo superar isso? Pô, já faz tanto tempo e eu não consigo, essa dor, essa dor não desaparece, né? Então, eu acho que é tão importante que os profissionais da saúde, no geral, eles consigam ter essa compreensão, porque muitas vezes o acolhimento inicial, né, mesmo que não seja um acolhimento especializado, mesmo que não seja baseado em intervenções, né, mas um acolhimento que seja respeitoso e que seja, né, que a pessoa consiga entender isso, já faz tanta diferença, né, Mila? É por isso que eu comecei com aquelas reflexões, doutor Adriano, porque assim, se a gente tira esse mito, por exemplo, do tempo, a gente já vai estar ajudando muito.
né? Porque, assim, é de poder compreender que o tempo do enlutado é totalmente diferente. Tanto é que a gente escuta muitos pacientes o quê? Eu estou congelado, eu paralisei no tempo, a minha vida parece que a vida de todo mundo anda, menos a minha. Então, é uma sensação muito diferente, né? E isso, para nós profissionais que vamos acolher, isso muda muito se a gente conseguir, né, ter essa sensibilidade. Por quê? Eu escutei também de uma senhora dizendo assim para mim: "Mila, eu tenho muita raiva quando eu chego nos lugares, e eu digo assim", e a pessoa me pergunta: "Ah, você perdeu o seu filho?" "Perdi há quanto tempo?" 10 anos." "Ah, já perdeu há 10 anos." Não, não diga isso, não é: "Ah, dá, já perdeu." E aí a pessoa vira as costas e não faz mais nenhuma pergunta. Ou seja, é como se passou o tempo, eu não tenho o direito de falar sobre o meu filho, falar sobre quem eu perdi, falar da minha dor, porque não é mais interessante, as pessoas deixam de perguntar, as pessoas deixam de participar. E se a gente entender, enquanto profissional, que esse tempo para eles não existe, o tempo para nós enlutados não existe, a gente já vai estar contribuindo muito, né. É de uma curiosidade responsiva, a gente precisa ter com nossos enlutados. E aí é muito interessante no setting terapêutico, porque eu conheço todos, né, e comento e falo no nome de todos, do tipo, Maria que perdeu o João, nossa, João hoje veio de outra forma, você viu? Né. João se apresentou aqui de uma outra maneira, você lembrou de trazer outro detalhe de João. E aí aquela pessoa vai compreendendo que tudo bem falar sobre, né, a minha dor, sobre o meu luto. E aí elas trazem pertences, trazem algos, e isso vai validando, vai confortando. Isso. É uma ressignificação, né? Isso. Gente, assim, eu sei que a gente, né, avançamos a hora, são 13h03, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, Isso. fiquem à vontade, viu? Ana Augusta. Realmente, a gente tem vontade de fazer um curso ouvindo Mila. E ela conseguiu, assim, resumir, mas falou muita coisa ao mesmo tempo. Foi muito bacana, viu, Mila? Eu fiquei pensando Por isso aqui, que eu não trouxe slide, porque eu ia ficar doida do slide, meu Deus, angustiada com o slide. Disse, eu não, imagino, porque você vamos fica no pensando bate-papo. nas coisas importantes que tem que colocar, né? Eu queria lhe perguntar uma coisa, duas coisas. Quando é o tempo que você percebe que, assim, seria o tempo adequado para fazer uma reavaliação? Existe um tempo ou você também vai sentindo esse paciente? Certo. Geralmente, assim, a gente não demarca um tempo, né, porque vai muito realmente de como o paciente está Do se processo de desenvolvendo cada nesse um, né? luto. Nesse processo do luto dele, né. A gente fala que é processo exatamente por isso, porque é um conjunto, né, um conjunto de fatores que vão se tecendo ali ao redor desse luto, e a gente vai observando, sabe, Ana, assim, o que é que eu costumo fazer quando eu recebo um enlutado e eu percebo que ele consegue ou não fazer alguns movimentos, aí eu vou, quando eu consigo ter uma reunião de dados, seja de que ele não caminhou, seja de que ele está caminhando, aí eu reúno esses dados, e aí com 2 meses, mais ou menos, eu faço essa, eu digo dentro de 2 meses, assim, só para você entender, né, de um modo geral. Mas se ele estiver caminhando bem, dando alguns passos, aí eu vou, paro, mostro para ele, percebe de como você chegou, de como estamos hoje, porque no luto causa-se muita estranheza as reações. Tem gente que tem a sensação de que não aconteceu, tem gente que traz a sensação auditiva, tem gente que traz o cheiro, né, o olfato muito aguçado, tem gente que traz a impressão de que aquilo ali não aconteceu, de que a pessoa viajou, isso vai depender da natureza de morte, né, claro, da história, do vínculo, enfim. Mas o que eu quero lhe colocar é se a depender daquela avaliaçãozinha que a gente faz inicial, né, dos marcadores, eu vou parando, né, mês a mês ou a cada 2 meses e vou fazendo essa avaliação junto com ele. Porque o enlutado, ele precisa de algo concreto, ele tem essa necessidade, né. Então quando a gente traz um feedback, isso também acalma, né, contribui um pouco para eles. Então é nesse sentido, sabe. Sim. Ele vai se apropriando dos avanços que ele teve, né? Isso, isso. Sim. A outra coisa é que a gente tem visto quanto a espiritualidade e a fé têm sido importantes. Existem hoje muitos estudos, né, Isso. sobre a importância da fé e da espiritualidade na cura. E aí eu lhe pergunto, existem muitos estudos falando sobre isso nesse processo do enlutamento?
Sim, sim. Na verdade, a espiritualidade, né, é um grande fator de proteção para o luto, né? E isso, veja, se fizer parte da vida dele. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma ligação com espiritualidade, não carrega nenhuma, né, devoção ou religiosidade, ou crença em alguma coisa, digamos assim, né? Não Uhum. adianta a gente trazer isso, certo? Se ele não tem. Então, a gente vai trabalhar com aquilo que ele nos traz, né? Por isso que eu falo também aquela reflexão inicial da gente ter cuidado com as nossas devoções e as nossas crenças, e as nossas interpretações, porque a gente vai ter essa escuta muito atenta, né, de poder entender o que é importante para aquele paciente. Se aquele paciente tiver uma crença, ótimo, vai ser um grande fator de proteção. E aí sim, a gente vai incentivar, né, busque, que ele Sim. busque isso, que ele faça coisas dentro dessa espiritualidade que faça bem, né? É um grande fator de proteção. Inclusive, uma coisa que eu não falei, lembrando agora, é que nessa avaliação que a gente faz, né, um grande ponto também importante de reunir todos aqueles dados que eu falei dos marcadores, né, os mediadores do luto, é da gente poder, inclusive, identificar quais são os fatores de proteção e quais são os fatores de risco, né? O que é que essa pessoa traz de risco? Se eu recebo uma mãe enlutada, por exemplo, ela perdeu a filha por suicídio, e na história familiar existem outros adoecimentos mentais. Aquela mãe, em algum momento, pensou em suicídio para se encontrar com a filha. Aquela mãe não está buscando fontes de ajuda, né? Então, assim, logo, é uma mãe mais vulnerável. É um luto que se torna mais vulnerável. A gente vai prestando atenção, porque ali é um fator de risco, certo? Então, a gente precisa também entender que essa avaliação é importante para a gente poder entender. Uma senhorazinha dessa que o doutor Adriano atendeu, por exemplo, né? Geralmente, com idosos, a gente tende a atender realmente de forma emergencial, né? Porque são idosos que já têm ali uma relação com a finitude da vida, já têm uma fragilidade clínica realmente, né? Do próprio corpo, do próprio entendimento também das coisas. Então, são pessoas que a gente vai ter que ter um cuidado mais, assim, emergencial mesmo. Agora mesmo, antes da live começar, eu recebi uma ligação de uma pessoa do interior que perdeu o marido há 2 dias atrás, uma senhorazinha já, era o único parceiro dela, a única pessoa que ela mora com ela, e ela está em prantos em casa. Ou seja, a gente precisa atuar logo, Sim. né? Porque a probabilidade que ela venha a desenvolver um descuidado com a sua saúde é muito mais alta. Uhum. Uhum. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Tem algumas coisas aqui no chat que eu só Eu ler não aqui. consigo ver daqui. É porque eu estou no celular, Adriano. Fica mais difícil no celular, mas eu leio para você. A Roseane colocou aqui, falou que ela escreveu assim, vou ler o que ela escreveu. No meu mundo presumido de hoje, o filho que é um jovem se mudou, mesmo aqui da cidade, sinto muito, pela proximidade da relação, pela rotina que tínhamos enquanto mãe e filho. Parece que, aí ela continua escrevendo, parece que o luto é uma reorganização, de colocar aquela pessoa que não está mais ao lado, no lugar de honra, mas até reorganizar custa, né? Tem um recado de Rosiane, que falou. Rosiane, isso. Uhum. Tem um recado aqui de Cateus para você. A pessoa, aí Cateus botou assim: a pessoa que morreu não passa dentro da gente, ela fica, né? Botou entre aspas o que você falou e botou assim: Mila linda, como sempre e muito cirúrgica. Ela chamou você de Mila linda 2 vezes. Oh, Catilce, linda. Romilson agradeceu porque precisou sair mais cedo, mas disse Uhum. que vai assistir o vídeo gravado depois. Mais o que? Fernanda coloca aqui que transformar o espaço foi onde. Ah, não, foi porque naquela hora que saiu Hum. caiu a rede. E por último aqui a Adelina colocou aqui que como enlutada nunca aceitou bem a questão das fases. Há uma cobrança da sociedade que vençamos os obstáculos de. Opa, acho que entrou uma ligação que deve ter cortado minha fala. Ela botou assim: Uhum. como enlutada
Nunca aceitei bem a questão das fases. Há uma cobrança da sociedade que vençamos os obstáculos de atravessamento. Hoje, como estudante de psicologia, tenho muito interesse no processo dual do luto. Me indique livros que ajudem no conhecimento. Certo. Quem Então, foi essa? Adeline? foi Adelina. Adelina. Falando para a Rosiane, bem rapidamente, posso? Pode, claro. Né? Primeiro, agradecer a partilha dela, o luto dela, é um luto muito legítimo, né? É a história do ninho vazio, o momento em que os filhos saem de casa, né? E que muda realmente, e que realmente, assim, a gente vai precisar reorganizar toda a rotina, os papéis sociais dentro de casa, a forma, né? E a função que cada um exercia ali um para o outro, né? Muitas vezes é o companheiro, né? Do dia a dia. Então, é um luto realmente muito legítimo, porém não reconhecido, né? Por isso que talvez ela traga também essas sensações, assim, existem muitos lutos não reconhecidos hoje, né? E às vezes esses lutos que são para a vida, eles ficam muito invalidados, porque quando você vai comentar, aí a pessoa diz assim, nossa, mas você deveria estar feliz, ele está seguindo a vida dele, mas é isso mesmo, a gente cria filhos para o mundo, a gente não cria filho para a gente, né? Nossa, mas você deveria estar grata, porque ele está bem, ele está vivo. Então, quando a gente vai partilhar essas experiências, desses lutos para a vida, né? A gente pouco é acolhida, na verdade, né? Há pouco acolhimento, porque não há esse entendimento. Então, por isso que eu agradeço a partilha, porque já é uma grande forma de você estar validando, de você estar podendo falar da sua dor, desse momento, dessa perda. E a minha sugestão é que você possa reorganizar com ele como é que vocês vão poder alimentar a função que cada um tem na vida, né? Como é que vocês vão poder, de repente, transformar aquele vazio que ficou no lar, o vazio concreto, para preencher com esse amor, com o vínculo, com aquilo que importa, com a atenção, né? Que outros tipos de linguagens vocês vão poder agora fazer juntos, para poder preencher um pouco aí essa perda. E a Adelina, né? Que bom que você traz o interesse por aprofundar, é muito realmente importante. De fato, as fases não contemplam o enlutado, né? Não, não comunica o que eles sentem, né? O que nós sentimos. Eu também me coloco nesse lugar de enlutada, porque é como se a gente colocasse a gente dentro de uma caixinha, né? E não permitisse algo fora disso. Me lembrei muito de uma família que eu atendi. Eu atendo uma pessoa que perdeu a filha por suicídio, e as irmãs entram num movimento muito intenso de ajudar essa irmã, né, enlutada. E nesse movimento, elas não vão compreendendo, elas vão dizendo assim, ó, você tem que se distrair, ó, você tem que fazer alguma coisa, vai ter o Natal, né, vamos fazer tal coisa, vamos para a igreja tal, Veja, tudo tem seu tempo, né, dentro do luto, daquilo que é possível para mim, daquilo que eu suporto, daquilo que é importante. Então, muitas vezes a gente vai oferecendo ajuda nas nossas especulações, fazendo as nossas interpretações do que seria bom, né, para aquela pessoa. Eu posso olhar para a Ana Augusta e dizer assim, nossa, seria muito bom, Ana Augusta, você ir para aquela praça, porque você vai se distrair. Então, o que é que eu oriento? Eu chamei a família e fiz uma orientação, né, para a família, de poder refletir a dor que cada uma estava sentindo, a impotência dessas irmãs, de ver essa irmã enlutada e de não poder ajudar, mas também trazendo essa psicoeducação do luto, de que a gente precisa sair dessa especulação, da interpretação do que o outro necessita para perguntar, Ana, como é que eu posso te ajudar? Né? Maria, como é que eu posso me fazer assim presente? Tem alguma coisa que você necessita mais? Porque aquilo que eu interpreto que ela está precisando pode não ser o que ela precisa naquele momento. Ou ela não dê conta, né? Então, se a gente também, enquanto profissionais, sai um pouco das nossas interpretações, sai um pouco da ansiedade de ver aquele paciente bem, de ver aquele paciente sem choro, né? A gente também vai conseguir ajudar mais. É de poder suportar. Eu acho que muitas vezes você precisa trabalhar com a família, né, Mila? Porque a Uhum. dor de um toca na dor dos outros. Aí eles ficam Total. querendo abafar essa dor, né?
E o que traz muitos conflitos, né, Ana? Porque as pessoas pensam que no luto a família vai se unir. Não necessariamente. Porque cada pessoa vai reagir àquele luto de um modo diferente. Então, dentro de uma casa, de uma família, pode ter aquele que chora muito, pode ter aquele que não chora nada, pode ter aquele que está prostrado, pode ter aquele que conseguiu ir para a academia, conseguiu ir trabalhar, conseguiu sair com os amigos, que foi para um bar, que foi para um show. E às vezes aquele show foi a melhor forma que ela conseguiu para distrair a sua dor, e tudo bem. E aí, quando eu chamo a família, é exatamente para trazer a psicoeducação de entender que a gente não pode julgar, a gente não pode comparar, e a gente precisa entender que cada um vai reagir da sua forma, né? Maravilha, tá? Eu vou ter que sair agora, mas Tá bom, agradeço demais aos dois. A Obrigada, você pela sua exposição e a Adriana pela ideia de trazê-la. obrigada, Ana. Obrigada. Beijo. Bom revê-la. Muito bom. Beijo. Beijo. Obrigado, gente. É isso, não, maravilhoso, Mila, maravilhoso. A sua contribuição muito preciosa, como estava falando. Acho que são palavras que, de fato, a gente precisa que os profissionais da saúde tenham acesso e que consigam ouvir isso. Acho que a gente precisa, é um compromisso social, eu acho, inclusive, sabe? Muito É uma importante, responsabilidade nossa. é uma responsabilidade. Mas é isso, queria muito agradecer a você, né, agradecer a sua disponibilidade, como sempre, né? Você sempre disponível, quando a gente pede, você sempre está disposta. Eu sei que você encara isso realmente como uma responsabilidade social, eu sei disso. Queria agradecer, deixo você as suas palavras finais para a gente poder encerrar nosso encontro. Pronto, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, porque eu acho isso super rico, né? Eu lamento, assim, não ter mais pessoas e espero que assistam, né, assim, que a gente consiga realmente propagar, mas é da qualidade também, daqueles que estiveram presentes, com certeza, né, que isso possa ecoar, né, ruminar dentro de cada um, nos seus processos de luto, para que assim a gente possa melhor acolher, né, doutor Adriano? Eu agradeço demais o convite, né, assim, me sinto honrada com o seu convite, tá bom? E com a confiança de estar aqui, e estamos juntos, né, vamos caminhando. Obrigado, querido, obrigado mesmo. E para você que assistiu o encontro aí depois gravado, né, fica aí os encontros anteriores estão todos disponíveis. Se você quiser, se você não estiver participando do grupo, né, do grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem para mim que eu mando o link para você entrar para o grupo, porque lá a gente disponibiliza o link para participar aqui ao vivo e a gente poder trocar as ideias, porque eu acho que é o mais gostoso, né? A gente tá aqui ao vivo trocando ideias, conversando. É isso, tá bom? Obrigado. Até Obrigado, mais, Mila. boa Um beijo, tarde. um abraço. Até a Beijo. próxima.